E aí, gente, tudo bom com vocês? Patrick Furtado por aqui. Bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao Collab. Caso você ainda não conheça o Collab é um curso que eu, Patrick, criei. É um curso que se chama Como Ler a Bíblia, né? Onde eu junto as ferramentas que a gramática oferece, ferramentas que a teologia oferece e uso o melhor desses dois mundos para te dar estratégias de leitura, né, leitura bíblica, para que você não fique ali na superfície do texto, para que você não tenha uma leitura rasa. Né? A Bíblia é um livro muito rico em detalhes, contextos históricos, sociais, culturais. Então, esse curso está aí para isso. Né? Se você não faz parte ainda do grupo do Collab, vai estar aqui na descrição o link do grupo do WhatsApp e espero por você lá. Eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, se você já está aqui no canal do YouTube, já está por dentro do que está acontecendo, eu postei, né, a aula 2, porque nós estamos falando sobre idolatria dentro do Collab. E eu postei a aula 2, porque eu não consegui gravar a aula 1. Então aqui eu estou meio que me retratando com a galera. Infelizmente eu não vou ter, né, os alunos aqui interagindo comigo, infelizmente, porque agrega muito as nossas aulas. Então eu vou tentar aqui ser o mais dinâmico possível para a gente poder dar início, né, a essa aula 1 aqui, para você que não viu, que não pôde participar da, da aula na semana passada. Então vamos embora, sem muito rodeio, vamos falar sobre idolatria, né, a raiz da idolatria. O que seria, né, taxar alguém de idólatra? Bom, idolatria é quando uma pessoa adora algo que foi criado em vez de adorar ao Criador, que no nosso caso, nós acreditamos, é o nosso Deus. Ou seja, se você dá mais valor e reverência, seja a um objeto, pessoa, a uma ideia, a um conceito, mais do que você daria ou dá a Deus, você pode ter certeza de que você está cometendo idolatria. Já começa por aí. Então, tudo aquilo que você se apega, deposita sua confiança, podemos chamar que é um ídolo. Aquilo ali é o seu ídolo. Então, falando isso, o ídolo nada mais é do que aquilo que nós tornamos o nosso Deus. E não necessariamente, né, vai ser ali uma estátua, um boneco de barro, uma imagem, alguma coisa do tipo. Na verdade, é qualquer coisa que vai ocupar o lugar entre nós e Deus, né, ou qualquer coisa que dispute o lugar de Deus em nossa vida. E a verdade é que nós temos ídolos, né, aos montes, o que nos coloca na posição de idólatras. Só que é o seguinte, se você foi criado, né, num contexto religioso muito tradicional, muito ortodoxo, com certeza você já ouviu e presenciou várias afirmações, né, e julgamentos taxando pessoas devotas de outras religiões como idólatras. Então, eu não vou aqui defender lado A, lado B, ou ir de alguma forma contra os princípios que nós cristãos acreditamos. O que eu quero aqui, na verdade, é mostrar que a idolatria ela não está assim tão relacionada com aquilo que dizemos ser o nosso ídolo, né? Seja ele uma entidade aí cultuada por alguma outra religião ou alguma personalidade religiosa. Mas eu quero deixar bem enfatizado que o problema, né, da idolatria não é o ídolo em si, e sim, né, quem idolatra esse ídolo, o idólatra. O problema sou eu e você. Nós somos o problema nisso tudo. Porque é o seguinte, o que é o ídolo? O ídolo nada mais é do que a projeção externa dos desejos mais secretos que estão ali bem escondidinhos no nosso coração. É como se a gente tivesse um projetor dentro do coração e ele projetasse ali, né, de alguma forma, tudo, né,
que existe dentro do nosso coração e ele juntasse aquilo ali em forma de alguma coisa, de alguma imagem, de algum Deus e colocasse aquilo para fora. Então, o ídolo é isso, é a projeção, né, do lado de fora do que, na verdade, está do lado de dentro do nosso coração. De acordo com o dicionário bíblico Vine, se você não tem esse dicionário, eu te aconselho a adquirir, é muito bom. A palavra ídolo, né, a palavra que corresponde ali para ídolo é a palavra eidolon, é uma palavra grega, ela era traduzida ali como fantasma ou ali parecido com semelhança. E esse termo eidolon, ele vai ter origem ali em eidos, nesse vocábulo eidos, que significa aparência, aquilo que é visto. Né? No Novo Testamento, se você for procurar num dicionário, né, Strong, onde tem ali o significado em hebraico e grego, você vai encontrar, né, essa palavra eidolon nos seguintes lugares. Ó. Na verdade, ela tem aplicações e significados parecidos. Por exemplo, no Novo Testamento, você vai encontrar eidolon se referindo a ídolo, né? Seria uma imagem ali que representa o falso Deus. Você pode procurar lá em Atos 7, 41, 1 Coríntios 12, 2, Apocalipse 9, 20. E você também vai encontrar eidolon para se referir à expressão o falso Deus, né? Algo que seria adorado por meio de uma imagem. E você vai encontrar isso lá em Atos 15, 20, Romanos 2, 22, 1 Coríntios 8, versículo 4 e 7, 2 Coríntios 6, 16, 1 Tessalonicenses 1 e 9 e 1 João 5, 21. Então, alguns lugares na Bíblia onde você vai encontrar esse vocábulo. Partindo disso, podemos dizer então que o ídolo, né, seria algo que aponta vaidade, futilidade, inutilidade, né, algo vazio. Como nesse relato de Atos aqui que eu vou ler para vocês. Ó. Atos 14, 11, 13. Quando o povo viu que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram a forma de homens, desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio para Paulo, porque Paulo era quem falava. O templo de Júpiter, ele ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e Paulo. Desculpa. Para a gente poder se contextualizar no que está acontecendo aqui, é o seguinte: na religião dos romanos, Júpiter ele era o chefe dos deuses, Mercúrio era o mensageiro deles. E tinha uma antiga lenda lá que vai falando que Júpiter e Mercúrio um dia visitaram aquele lugar, só que eles estavam disfarçados de pessoas. Só que eles foram ignorados pela galera ali daquele lugar. Porém, teve um casal chamado Filemão e Balsis. Um casal bem idoso que ofereceu abrigo para esses dois deuses sem saber que eles eram deuses. E por causa disso eles foram recompensados. Enquanto a galera lá que ignorou a presença desses deuses no meio deles foram punidos. E é interessante a gente saber disso porque nós vimos que o povo ali começou a aclamar Paulo e Barnabé como esses dois deuses. Porque eles viram Paulo e Barnabé realizando milagres, eles lembraram dessa lenda e falaram, cara, vocês lembram da lenda? O pessoal foi punido porque não reconheceu que eles eram deuses. Então eles logo trataram de atribuir a Paulo e Barnabé, né, essas divindades, com medo de acontecer como aconteceu na lenda, de serem punidos por não terem reconhecido aquelas divindades no meio deles. Só que Barnabé e Paulo, né, vendo essa situação, começaram a rasgar suas roupas, né, ficaram revoltados com o que a multidão ali estava fazendo e começaram a, de alguma forma, retrucar essa atitude. Ó. Está escrito lá em Atos 14, 15. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Nós estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Veja que Paulo fala essas coisas que não servem para nada. Abandonem essas coisas que não servem para nada. Logo,
né? O que para os gentios eles, de alguma forma, consideravam ser divino, Paulo ali achava que não valia de nada. Então, como eu já disse aqui anteriormente, eram coisas fúteis, inúteis. Um ídolo é uma coisa vazia e inútil. Então, da perspectiva bíblica, a nossa idolatria está bem enraizada em coisas que, para Deus, né, não tem valor. A real é essa. Então, essas coisas são inúteis em si mesmas, são frutos ali das nossas vaidades, são apenas sentimentos que vão nos afastar da adoração verdadeira a Deus. E é interessante a gente falar que a idolatria não se trata apenas de algo que acontece do lado de fora, mas é algo que acontece do lado de dentro. Por exemplo, vamos lá. Antes da gente entrar nesse mérito, eu quero aqui citar no Antigo Testamento algumas referências, né, a esse pecado, a idolatria. Seja alguma advertência para não cometê-lo, ou juízo por já ter cometido esse pecado. Olha, Êxodo 20, do 3 ao 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, e nem debaixo da terra. Posso citar também Jeremias 2,13. Porque meu povo cometeu dois males. Eles me abandonaram, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Também posso citar aqui em Jeremias ainda, capítulo 51, versículo 18. As suas imagens esculpidas são falsas. Não há nelas espírito. Elas são ilusão. Obras vazias. Na hora da sua punição perecerão. Então dá para ter uma ideia de que, com toda certeza, a idolatria foi uma das tentações mais enfrentadas lá pela galera do passado. Se a gente for olhar ali os povos vizinhos de Israel, nossa, eles acreditavam em divindades a mil, né? Adoravam tantos deuses quanto fossem necessários para cada situação, né, que eles viviam. Eles acreditavam ainda que, né, de alguma forma, os deuses eles podiam ser representados ali por estatuetas, né, pequenas imagens. E muita galera vai discutir, né, argumentar que esses ídolos eles não eram idolatrados, eles eram apenas objetos que, de alguma forma, auxiliavam na adoração. Mas eu acredito que é muito difícil a gente manter essa ideia em mente, né? Então, eu prefiro ficar com a Bíblia, né, onde ela proíbe claramente, de forma bem enfática, a criação de imagem de qualquer tipo. Porque, no final das contas, elas acabam recebendo a adoração que é reservada exclusivamente para Deus. Beleza? Antes de eu continuar, já vou deixando aqui um recado. Se você está vendo isso aqui pelo YouTube, curte esse vídeo, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Comenta aí o que você está achando dessas aulas. Se você está no Spotify nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe muito, edifique muito sua vida. E vamos continuar aqui com a nossa aula. Não sei se você já se perguntou alguma vez aonde que a Bíblia menciona pela primeira vez alguma coisa relacionada a ídolo. Isso, né, se a gente for pegar literalmente, né, escrito ali a palavra ídolo, idolatria ou coisa do tipo, é só a gente ir lá em Gênesis 31, do 33 ao 34. Né, 33 e 34, no caso. É a primeira menção bíblica que você vai encontrar ali sobre ídolo. E, bem especificamente, o vocábulo lá é ídolos do lar, que a palavra para isso em hebraico seria terafins, né, que significa algo como pequenas imagens, imagens portáteis. Tem um episódio onde Raquel, né, ela rouba lá do seu pai Labão esses ídolos, enquanto ela e a irmã dela, Lia, fugiam com Jacó. Vamos ler aqui rapidinho para a gente poder se contextualizar. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia, depois nas das duas escravas, porém não encontrou as suas imagens. Foi para a barraca de Raquel, procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa cela de camelo e estava sentado em cima.
Né? Então aqui é aquele episódio onde Jacó vai embora com a sua caravana, pronto a se encontrar ali com seu irmão. E a Bíblia vai dizer que Raquel roubou as imagens do seu pai. Mas por quê? Né? Se Jacó ali, de alguma forma, acreditava no Deus vivo, e eles também acreditavam, de certa forma. E o comentário da Bíblia King James vai dizer algo muito interessante, que é o seguinte, ó. Raquel confiava em Elohim, o Deus, mas ela contava com a ajuda de alguns dos seus ídolos portáteis. O que acontece com muitos cristãos que ainda confiam em horóscopos, misticismos, amuletos e superstições. Então, o comentário da Bíblia King James vai dizer que muita gente hoje em dia que se apega em outras coisas, né? Deposita ali a sua confiança em outras coisas, que não seja o próprio Deus, comete o mesmo erro de Raquel. É como se estivesse carregando essas entidades dentro do bolso. Então, dá para inferir aqui que o problema permanece sendo as motivações do nosso coração. Para onde nós temos inclinado as nossas intenções e em quem ou em que nós temos semeado as nossas expectativas. Por que eu estou querendo dizer isso? Vamos ser sinceros que nós não aprendemos a confiar tanto em Deus como deveríamos. Então a gente começa a acrescentar, né, alguns anexos, algumas coisas para nos ajudar na nossa confiança em Deus. Então a gente tenta, às vezes, encontrar um meio termo entre idolatria e adoração a Deus, né, buscando ali de alguma forma conciliar essas duas coisas. Um exemplo disso na Bíblia é Juízes capítulo 8. Lá o episódio da capa de Gideão. Né? Gideão, para a gente se inteirar aqui, foi um juiz bíblico de Israel e a capa dele foi objeto de idolatria depois da sua morte. Ele liderou Israel numa batalha contra os midianitas. Ali Deus, de forma miraculosa, deu uma vitória para eles. E após a batalha, Gideão foi lá, pegou a capa com os despojos retirados da batalha e colocou na sua cidade natal, como um memorial, né, para lembrar daquele dia. Não era algo para ser adorado, era apenas para as pessoas olharem para aquela capa com aqueles despojos e lembrar, cara, naquele dia Deus nos deu vitória. Mas não foi o que aconteceu, né? Após Gideão morrer, a capa se tornou um objeto de culto e adoração pelos israelitas, e eles consideraram essa capa como um amuleto, né? Trataram esse objeto como um amuleto de sorte, em vez de adorar o próprio Deus. Temos aí no episódio de número 21, lá da serpente de bronze. Lembra que o povo foi libertado do Egito, o povo começou a se queixar no deserto, as serpentes apareceram, começaram a atacar as pessoas, algumas ficaram doentes e outras morreram. Deus pediu que Moisés levantasse uma serpente de bronze e quem olhasse para aquela serpente e cresce seria curado. Mas o intuito não era dizer que a serpente tinha poder. Nós sabemos que aquilo ali era um apontamento para Jesus Cristo, aonde a maldição se tornou, né, o símbolo da cura, o símbolo da salvação, assim como Jesus foi e fez. Só que a galera, né, pegou aquela serpente de bronze e começou a adorar como se fosse um Deus que podia curar. Né? Bem depois, alguns anos depois, o rei Ezequias, que foi o rei de Judá, vendo que o povo estava idolatrando essa serpente, mandou destruir por vez esse objeto. E isso está lá em 2 Reis 8, não me perdoa, 2 Reis 18, versículo 4. E tem, né, o episódio ali conhecidíssimo do bezerro de ouro, que a galera já estava sem paciência com Deus, resolve ali criar um Deus para si mesmo. Só que isso aí eu vou falar em outra aula. Essa mania que Israel tinha de alguma forma de ser como os outros povos tem uma explicação. A gente sabe que Israel foi escolhido, né, para ser um povo diferente das nações ao seu redor. Só que a gente vai ver em vários momentos da história que eles demonstraram esse desejo ardente de ser como outras nações. A gente pode pegar lá o exemplo de 1 Samuel 8,5, né, que eles pediam outro rei não, eles queriam um rei, né, para governar eles, já tendo o próprio Deus como seu rei. Mas eles olhavam os países ao redor e queriam, assim como eles, ter alguém ali no trono sentado para governar eles.
Mas por quê? Por que ser como as outras nações? É porque essa galera ao redor deles, muitas vezes, tinham muito mais poder e riqueza do que Israel possuía. Né? Então, Israel, de alguma forma, pode ter sentido que, adotando esses costumes e as práticas dessas nações, eles teriam mais sucesso, né, de alguma forma material e poder político. Então, é praticamente isso. Né? Se eu fosse aqui, de alguma forma, expor todos os episódios, né, onde um povo ou algum personagem bem específico tenha cometido, né, pecado de idolatria, ficaria algo muito extenso. Mas acredito que você já tenha entendido que o problema parte primariamente de nós e que Deus abomina essa prática com todas as forças. Mas tem um porém dentro do comportamento de Israel que chama atenção e que faz com que a gente possa olhar para os dias de hoje, né? Acabamos de falar que eles queriam imitar outras nações e a gente já sabe o motivo disso. Beleza. Só que a gente gosta muito de usar Israel nesse sentido como exemplo, né? A gente vai pregar ou falar algo a respeito, a gente sempre fala, não cometa os mesmos erros. Israel, né? Imitar as pessoas do mundo, as pessoas ao redor, ser influenciado. Deus nos chamou para ser diferente. Mas a real é que até hoje nós somos bons imitadores. Sabia disso? Pensa aí. Israel era como uma criança que estava aprendendo sobre o mundo. E não só sobre o mundo, estava aprendendo sobre as pessoas ao seu redor. Estava conhecendo seu pai, para que de alguma forma eles pudessem ter o caráter dele imprimido ali em cada um. E ao imitar Deus, Israel de alguma forma estaria aprendendo sobre valores, sobre crenças que moldariam eles, além de eles desenvolverem habilidades espirituais e morais que seriam muito importantes para a vida deles em comunidades. Então, nós somos bons imitadores, assim como Israel também era, né? Um povo que imitava. E quando eu estou dizendo imitação aqui, gente, eu estou me referindo à reprodução, a habilidade que, né, eu e você temos de copiar comportamento, talentos, conhecimentos que a gente observa em outra pessoa ou em algum modelo, né? Bem diferente da imitação como mímica, que é só uma cópia superficial, né, do que nós estamos vendo. Então, a imitação, né, como reprodução, ela tem uma compreensão muito mais profunda do comportamento que está sendo imitado. Por exemplo, na imitação como reprodução, o indivíduo ele não vai repetir apenas aquele comportamento, como eu disse, como mímica. Mas, por exemplo, se você começa a imitar, como Paulo fala, seja meus imitadores. Vamos lá, imagina que Paulo está junto contigo aí. E você começa a andar com Paulo. Você começa a imitar Paulo. Você entende as razões e princípios por trás, né, do comportamento de Paulo, a agir daquela forma. E você, olhando isso, consegue aplicar esse comportamento em situações diferentes. A gente tem um exemplo disso no aprendizado de habilidades motoras. Né? Andar de bicicleta, tocar um instrumento musical. Se você olha a criança, quando ela observa outra pessoa realizando essas habilidades, ela vai tentar reproduzir. Só que quando ela faz isso, de alguma forma, ela desenvolve uma compreensão mais profunda dessa técnica, né? E de todos os princípios que envolvem essas habilidades. Por mais que a criança vá lá e não toque o instrumento com perfeição ou caia da bicicleta de primeira, ela está aprendendo. Então, nós somos bons em imitar, né? Imitamos outras pessoas por diversas razões, né? Fazer com que a gente se encaixe em algum grupo, fingir uma situação para a gente se beneficiar, né? Isso aí pode levar a gente tanto para o sucesso ou para o fracasso. Então, somos bons imitadores. E se tratando, né, dessa era digital em que a gente está vivendo, nós temos aí os influenciadores, né, a galera que é celebridade, que usa muito da posição deles para, de alguma forma, influenciar nossos comportamentos. Né? Então, muitas vezes, nós somos levados a seguir esses padrões que são estabelecidos por eles
isso afeta bem significativamente a nossa autoimagem e a nossa identidade. Então, a gente tem que ficar bem alerta aí, né, bem ciente dos exemplos que estamos seguindo, das influências que a gente está permitindo nas nossas vidas, mas vou deixar esse assunto também bem específico para outra aula. A questão que eu quero enfatizar aqui é a seguinte: desde pequenos, essa habilidade de imitar. É algo que já vem de fábrica e não foi aleatoriamente colocado em nós. Por exemplo, quando as crianças imitam e reproduzem ali os comportamentos dos seus pais, isso aí é natural, né? É algo fundamental para desenvolver o caráter, a personalidade dessa criança. Porque é o seguinte, ela vai aprender ali, como eu disse, né? Valor, crença, normas, e isso vai ser transmitido por meio dessa interação que ela tem com os familiares, com os amigos próximos. Então, desde criança, nós já sabemos imitar. Então, desde os primeiros anos de vida, né, podemos dizer que é um período bem importante, bem crítico para a formação do nosso caráter. Sabendo disso, então, é o seguinte: Israel era como uma criança, né? Assim como nós dizemos hoje que a galera é novo convertido, um bebezinho na fé. Israel era um bebezinho na fé que estava aprendendo ali, junto com seu pai, de perto, o que era a vida, quem era o seu pai, todas as normas do seu pai, para viver isso em sociedade. Beleza? Junto com essa questão da imitação, também posso falar aqui sobre a questão da adaptação, que é muito influenciado também pela imitação. O que seria adaptação? É a capacidade que nós temos de se ajustar, né, às normas e às expectativas que a sociedade, de alguma forma, impõe. Então, na natureza, por exemplo, tem um fenômeno chamado mimetismo, né? Que é o seguinte: é quando alguns seres ali se camuflam, seja para confundir o ambiente, seja para evitar predadores, ou porque eles são os predadores. E esse mimetismo, se você ouve essa palavra e logo lembra da palavra meme, você não está enganado, né? A palavra meme ela é derivada do grego mimeme, mimeme, significa imitação ou algo que é imitado, e ela foi criada, né? Esse termo foi criado pelo biólogo evolutivo Richard Dawkins, né? Num livro The Selfish Gene, foi publicado em 76. E por que ele escolheu esse termo? Ele acreditava que, né, ele aplicou esse nome, meme, aos genes que ele estava estudando, e ele acreditava que os memes tinham uma capacidade semelhante, né, aos dos genes da evolução. Ou seja, que eles podiam, de alguma forma, se replicar, se combinar, sofrer mutação, e serem selecionados ali, seja pelo sucesso ou fracasso deles em se espalhar. Então, a palavra meme começou a ser utilizada de forma bem ampla, aí, como a gente conhece, nas internet da vida, a gente compartilha meme para lá e para cá. Então, esse comportamento mimético, vamos chamar assim, tem se tornado uma tendência natural e, de alguma forma, todos nós estamos nos espelhando, né, nas atitudes, nos comportamentos, nos valores daqueles que a gente considera ser modelo ou referência. Só que, quando esse comportamento se torna algo muito, né, quando essa imitação desses comportamentos se torna algo muito excessivo, isso vai causar uma perda de autonomia na gente, uma perda de individualidade, porque vamos começar a se conformar às expectativas, aos padrões, né, sem questionar, sem avaliar eles criticamente. Então, em vez de buscarmos as nossas convicções, nossas ideias, a gente simplesmente vai reproduzir comportamentos que são aceitos pela maioria. Isso é perigoso demais, né? E a igreja cristã, infelizmente, né, de certa forma, tem se comportado à mercê desse fenômeno, né? Tentando aí copiar, imitar tendência,
né, valores que o sistema aí diz ser o que de mais moderno existe, né, na tentativa aí de se tornar mais atraente, mais aceitável aos olhos dos fiéis e da sociedade em geral, né? Isso aí é perigoso demais. Nós temos deixado de cumprir o papel da preservação e da transmissão dos valores cristãos, né? A gente tem diluído, de alguma forma, e indo contra os ensinamentos cristãos só porque nós queremos ser aceitos, né? E aí a gente cai na idolatria, né? Deus ali com o seu caráter perfeito, com as suas leis justas, já não se torna mais suficiente. Então, sempre precisamos de alguma coisa, né? Precisamos desesperadamente ser aceitos pelos outros, mesmo que isso signifique fazer algo errado ou que vá contra princípios cristãos, né? A gente tem vivido aí vamos dizer, uma eita, a palavra quase que não sai, uniformização massificada, né, do comportamento social, porque a galera tá agindo da mesma forma, não questiona mais se é certo, o que é errado, e a coisa tá ficando feia pra gente dentro da igreja, né? Já não temos vivido uma unidade do jeito que Deus ordena, mas uma uniformidade. Todo mundo é um robozinho, todo mundo é um clone, então a gente já não tem mais um corpo do jeito que a Bíblia afirma ser, né? A gente olha para um lado, tem um corpo só de cabeça, tem um corpo só de braços, tem um corpo só de pernas. Então, gente, temos que ter cuidado. Como cristão, a gente tem que ter coragem, né, de agir de acordo com as convicções, com os valores da causa de Jesus, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. É preciso ser fiel a ele e não temos medo de ser taxado de diferente, de quadradão, né? Nem de questionar as normas que vão contra a palavra de Deus. Tá certo, gente? Tá certo? Comenta aí o que você acha disso que tá sendo falado aqui. Coloque suas opiniões nos comentários aí. Manda um feedback pra gente, tá bom? Isso é muito importante e ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. E tendo falado tudo isso até agora, é o seguinte: nós sabemos que Jesus Cristo, ele pediu pela unidade de todos os seus discípulos, né? Mesmo sabendo que eles eram bem diferentes uns dos outros. Só que esse pedido de Jesus ele vem com uma afirmação de algo que eu considero muito incrível e maravilhoso. Ele fala que por estarmos unidos com ele, o mundo saberia que ele foi enviado. Então, veja bem, nós proclamamos Deus nas nossas pregações, nas nossas músicas, nos livros que a gente faz, ou em qualquer outra forma de expressão, para que a galera que seja descrente ouça e passe a crer. Beleza. Só que Jesus, ele deixa bem explícito que tem uma forma muito mais profunda de demonstrar que ele foi enviado, né, além dos sermões de domingo e dos nossos evangelismos, que é como? Através da unidade dos seus discípulos. Né? Imagina aí um quebra-cabeça. Cada discípulo é como um quebra-cabeça. Ele não tem a imagem completa em si próprio. Ele tem um pedaço da imagem, mas quando essas peças se encaixam, ela revela a imagem verdadeira, a imagem original. Então, aquela expressão que a palavra vai dizer, imagem, semelhança, se trata disso. Né? Nós fomos criados para nos parecermos com Deus. Né? O nosso padrão de fábrica é ser imagem e semelhança dele. O que diz respeito ao quê? Que nós temos uma capacidade de refletir a natureza divina de Deus e a perfeição moral dele. Mas nós sabemos que Adão pecou, e como ele era o modelo, todo o resto depois, né, nos incluindo aí, acabamos vindo com esse defeito junto. Então, aí na nossa luta diária de nos mantermos em santidade. Essa expressão, né, imagem e semelhança, já tem sido objeto de debate entre teólogos, entre estudiosos, mas acredita-se que de alguma forma se refere a essa qualidade bem intrínseca do ser humano de refletir a natureza de Deus, né, como a sua inteligência, a sua criatividade, capacidade de amar, de se relacionar, de criar e de cuidar. Então, isso é ser imagem e semelhança numa forma bem resumida. Alguns outros vão
interpretar essa expressão, né, se referindo à Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. E outros vão falar que se trata de uma distinção entre o ser humano e o restante da criação. Cada uma dessas afirmações, de alguma forma, tem uma verdade em si, pautada na Bíblia. Né? Então, nós estamos na luta aí para voltar ao nosso estado original, né, fazendo esse caminho de volta, o que nos dá uma esperança de que, né, podemos ser transformados e moldados para nos parecermos de novo com Ele. Como eu falei, não é uma tarefa fácil, porque nós somos inclinados a cair por causa do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, é a luta que todo ser humano enfrenta e vamos enfrentar, mas com a ajuda de Cristo, de Deus e do Espírito Santo, né? Eles nos capacitam para que possamos chegar a essa estatura, como a palavra diz, de varão perfeito. Então é o seguinte, ó, a gente pode falar que a raiz da idolatria tem muito mais conexão, né, com esse episódio aí de Gênesis, lá no Éden, do que você possa imaginar. Né? Não está escrito com todas as letras lá que Adão e Eva cometeram idolatria. Mas é bem óbvio a gente notar que essa, vamos dizer, essa iniquidade está bem nas entrelinhas ali do comportamento do primeiro casal. Né? Lá em Gênesis 3, do 1 ao 7, é a passagem onde nós vemos que Satanás vai persuadir Eva a falar para ela: Deus disse que você vai morrer, mas você não vai morrer coisa nenhuma. Né? Ele falou isso porque ele sabe que se você comer essa fruta, vocês vão ter seus olhos abertos e vocês serão como Deus. E é interessante a gente pensar nisso, porque aquela fruta, né, a gente não sabe que fruta era, que árvore era, mas enfim. Não tinha valor para Eva até então, nem para Adão, não chamava a atenção deles. Foi só o Satanás ali, de alguma forma, oferecer o cardápio e dizer que eles seriam como Deus, que as pupilas de Eva se dilataram e aquela fruta passou a ser desejo do seu coração. Então, é interessante a gente notar que a tentação, né, vem de dentro de nós. O diabo ele só oferece o cardápio e o que ele oferece nada mais é do que aquilo que o nosso coração já deseja. Então, pensa aí por um momento. Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Beleza. O homem foi dotado de uma natureza moral e espiritual para que em toda a vida ele fosse uma demonstração vital, né, da comunhão dele e da adoração a Deus, refletindo assim o caráter divino. Beleza. A humanidade foi lá, escolheu desobedecer a Deus, pecou e caiu em contradição e separação de Deus. Perdoem pela tosse, gente. Estou um pouco resfriado. Então, ó, separou de Deus e essa queda deixou a humanidade vulnerável, né, já que com esse tombo, vamos dizer assim, aquela imagem original, entre aspas, aí se quebrou. Então, de alguma forma, nós temos tentado, com meios aí autossuficientes, retornar a essa originalidade. Né? Esses meios, esses caminhos que a gente toma, acabam que revelam o pior que existe no nosso coração. E a gente começa a dedicar a nossa vida, né, e a nossa adoração, por conta disso, a outras coisas no lugar de Deus. Então, a primeira forma de idolatria ocorreu na história de Adão e Eva, no Jardim do Éden. Deus ordenou para eles não comerem a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente foi lá, enganou eles, e eles desobedeceram a Deus. Então, nesse momento, eles escolheram seguir seus próprios caminhos, em vez de confiar na vontade de Deus. Foram lá, colocaram os desejos deles acima da vontade de Deus, o que pode ser visto como uma forma de idolatria. Então, a partir desse momento, né, essa tendência idólatra se tornou tendência humana e se manifesta de várias formas, né, e se manifestou e tem se manifestado de várias formas ao longo da história da humanidade. E essa escolha de Adão e Eva de colocar seus próprios desejos acima da vontade de Deus, como eu disse, né, levou a essa queda, ao surgimento do pecado aí. E essa busca intensa por autonomia, isso aí virou febre entre o ser humano, né? A gente vê isso em toda a Bíblia, né? Desde a Torre de Babel, né, até o povo de Israel lá,
durante o período de Juízes, até no deserto mesmo. Né? A idolatria, gente, é uma questão tão do coração. Ela vem ali sutil, bem disfarçada, ela se apresenta ali como uma busca por coisas boas, né? Tipo segurança financeira, status, relacionamentos, reconhecimento. Só que aí você pega essas coisas todas, coloca no lugar de Deus, elas viram ídolos e acabam que nos afastam da verdadeira adoração e do relacionamento com Deus. Então, se atente bem a isso. Então, essa atitude de autossuficiência vai fazer com que eu e você busquemos todos os ídolos possíveis para atender os nossos pedidos e a gente acaba que coloca esses ídolos no lugar que devia ser ocupado por Deus. Então, lá no coração de cada um, vamos imaginar que existe um trono. Esse trono pertence a Deus, mas porque Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer, a gente vai lá, tira ele do lugarzinho dele e coloca qualquer outra coisa lá que atenda aos nossos desejos. Então, nesse episódio da queda, a serpente foi lá, convenceu Adão e Eva a desobedecer a Deus, e quando eles aceitaram essa proposta, né, o primeiro casal passou a colocar ali seus próprios desejos e ambições como a principal preocupação da vida deles. Então, em vez de obedecer e confiar em Deus, né, resolveram fazer o que deu na telha, ouvir ali o conselho de Satanás, o que não difere muito do que nós vivemos hoje, né, gente? Então, como a gente foi feito a partir desse molde, que se tornou defeituoso, essa inclinação idólatra passou a habitar no coração de todo mundo. Então, eu vou repetir e vou insistir. O coração do homem é o problema central de toda idolatria, né? Eu vou citar aqui 2 versículos da Bíblia que vão falar dessa questão do coração, ó. Jeremias 17:9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Gálatas 5:16 a 17. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana, ela quer o que é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que os dois querem. Então não tem desculpa, tem muitos outros versículos que retratam a questão da nossa natureza caída, mas, em resumo, o problema, né, da idolatria não está, como eu disse lá no começo, nas formas externas, mas sim no íntimo de todo mundo que pratica idolatria. Então, o verdadeiro problema desse pecado é o fato de que nós possuímos ídolos nos nossos corações, e quando o nosso coração é controlado por um ídolo, podemos dizer que todo homem, né, está sob domínio desse ídolo. Tem uma frase do Calvino, João Calvino, que eu gosto muito, que ela diz que tudo que você vê em mim é Cristo, e tudo de mal sou eu mesmo. Então, é uma afirmação bem coerente com aquilo que a Bíblia diz. Então, gente, desculpa te falar, e até para mim, mas eu e você não prestamos, infelizmente. Né? Então, essa questão toda de querer, de alguma forma, sermos grandes e soberanos em nós, né, por conta própria, é muito complicado. Né? A grandeza e a soberania de Deus, elas são incomparáveis e são inquestionáveis. Beleza. Nós, como seres humanos, né, nós não temos capacidade assim total de compreender, né, a magnitude e a profundidade da divindade de Deus e de tudo que é atribuído a ele. Então, pensa comigo que quando você pratica idolatria, é como se você estivesse tentando reduzir Deus a algo que você possa controlar. Reduzir Deus a um ídolo. Então, você acaba que você diminui ele. E ao mesmo tempo que você diminui ele, você coloca o seu próprio eu, né, num status elevado, numa posição que não te pertence. E essa atitude que nós temos, né, de orgulho, de arrogância,
coloca aí eu e você numa posição de rebelião contra Deus. Já que eu não estou disposto a me submeter à vontade, à autoridade dele, então eu estou me rebelando contra Deus. E é importante lembrar que Deus é o Criador, né? Ele é o sustentador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Então, reconheça a sua dependência em Deus, se renda à vontade dele e confia. Ele sabe o que é melhor para você. Mais uma vez, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, curte aí, comenta no vídeo, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. A você que está ouvindo no Spotify, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aqui por estar acompanhando esse projeto. Que Deus te abençoe, te edifique grandiosamente. Amém, gente? Para a gente entender essa questão essa mania besta que a gente tem de pensar que somos bons em tudo, eu vou te falar uma analogia aqui, ó. Imagina aí o Leonardo da Vinci no dia exato em que estava pintando a Mona Lisa, né? Abusa aí da sua criatividade, começa a imaginar ele escolhendo os pincéis exatos para, né, de alguma forma, criar aquela obra, as tintas que ele usaria, qual seria a textura e os tons exatos para ele poder chegar ao resultado que ele tanto queria. Imagina aí. De repente, no meio, né, de toda aquela criação artística ali, né, aquela coisa que ainda não pode ser chamada de Mona Lisa, cria vida. Então, Da Vinci olha assim, ué, tá falando comigo? Só que aquela coisa cria vida, e não é uma vida qualquer, é uma vida bem reclamona e insatisfeita. Vamos imaginar um diálogo aqui, ó. Da Vinci tá lá pintando, aí do nada ele escuta, ei, Da Vinci, não usa essa tinta aí não. Eu não gosto dessa tinta não, cara. Não me agrada não. Aí o Da Vinci olha e fala, ele vai lá e muda a tinta. Aí de repente, ela olha lá, aí pegando o pincel e fala, ei, 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 eu não quero que você use esse pincel aí não, ó. Não gosto desse pincel. Acho ele muito fino. Usa aquele ali, por favor. O Da Vinci vai lá, já meio irritado, e muda o pincel. Aí o Da Vinci, já fazendo lá a Mona Lisa, começa a aplicar uns tons mais escuros. Aí a Mona Lisa fala, ei, que isso? Que tom é esse que você está me dando? Tá horrível. Refaz tudo isso. Aí o Da Vinci olha, respira fundo. Tá bom, Mona Lisa. E, de repente, ela se depara com o tamanho da tela que ela está sendo pintada e fala, ei, eu não quero ser feito nessa tela pequena, não. Quero uma maior, quero ser vista. Que seria ver isso acontecer, ditando o que deve ser feito. Imagina só, né? Meras criaturas apontando ali o dedo na cara do Criador, esbravejando, né? Coisas como: você não sabe o que é melhor para mim, me dá um mundo criativo, me deixa eu mostrar o que eu sei. Eu tenho o direito da escolha, meu corpo me rege. Já imaginou se isso acontecesse? Nossa, seria tão horrível se isso acontecesse, né, gente? Já parou para pensar se isso tivesse acontecido, gente? Então, reduzir Deus ao que pode controlar é uma forma de limitar, né, a sua visão e a sua compreensão sobre quem ele é e o que ele pode fazer. Então, se você reconhece que você está nas mãos de Deus, aí, meu amigo, você pode descansar na soberania dele e confiar que tudo está no controle dele. Controle de todas as coisas. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo ao seu redor, você descansa. Né? E essa postura posso dizer que é uma postura de humildade, né, e de submissão. Gente, isso é fundamental para que você evite a armadilha de cair na idolatria. Porque assim você cultiva com Deus um relacionamento saudável e, de alguma forma, você aprende ali com Ele, né, sobre a adoração verdadeira. E você vai estar junto com o seu Criador. Ninguém melhor do que quem te criou para poder te ensinar, né, sobre a vida, sobre você e sobre Ele. Só que o problema, como eu já falei, né, é o nosso coração. E nós temos que cuidar para que o nosso coração não produza ídolos em massa e ocupe o lugar que pertence a Deus. Então, o que seria de Deus que ocupa o nosso coração? Qualquer coisa mais importante que Deus para você.
Qualquer coisa que domine o seu coração, a fim de receber o que só Deus pode dar para você. É o seu ídolo. Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha entendido um pouco dessa aula. Como eu disse no começo, o link do WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo. Essa foi a introdução da aula de idolatria aqui no canal do YouTube, lá no Spotify. Você vai encontrar a aula 2, que nós falamos bem mais profundo e mais especificamente sobre essa questão do coração do homem. Eu te agradeço muito que você esteja acompanhando esse projeto, esteja, de alguma forma, sendo edificado. Então, gente, beijos, abraços e até a próxima aula.